Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus. Vamos começar mais uma manhã na presença do nosso adorado Senhor, pedindo que Ele nos encha, nos instrua, nos abençoe com a sua preciosa, com a sua maravilhosa graça. Eu creio que nesta manhã, deste dia que se chama hoje, o Senhor já tem bênção sem medida reservada para a minha vida e para a sua vida. Não permita com que o desânimo venha preencher o seu coração nesta manhã. Se porventura você acordou bem e está perto de pessoas desanimadas, sai fora, que o desânimo ele é contagioso. Ele com certeza tem o poder de contagiar não a vida só daquele que está desanimado, mas daqueles que estão em sua volta. Então nessa manhã a ordem é: se anime, reanime-se no Senhor, e Ele de forma toda especial e maravilhosa estará com você em todos os tempos até a consumação dos séculos. Nós temos um Deus tremendo que tem enxugado dos nossos olhos toda lágrima. E hoje não vai ser diferente. O Senhor com certeza é conhecedor do teu pranto, é conhecedor da tua tristeza, é conhecedor da tua dor, é sabedor do luto que você tem aí dentro da sua alma, que só você sabe o que você matou ou que você decidiu sepultar dentro do teu coração. Mas nessa manhã, aquele que ainda ressuscita, aquele que ainda restaura, aquele que ainda levanta, aquele que fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que nos conduz vitoriosamente, aquele que nos toma pela nossa mão direita, com certeza ainda está de mãos estendidas, trabalhando em favor das nossas vidas para nos conduzir vitoriosamente, mesmo que em meio às adversidades. Portanto, descanse no Senhor Jesus, entrega o teu caminho a Ele, confia e Ele tudo fará. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso, um Deus forte, um Deus conselheiro, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele é conhecedor, meu filho, da minha vida e da sua vida. As pessoas, infelizmente, elas querem agir movidas pelos seus impulsos, achando que isso é santidade. Não, querido, santidade é poupar o próximo. Santidade, aleluia, é acreditar que é salvando que nós estamos fazendo alguma coisa que possa promover crescimento no reino. E não matando, não sufocando, não tirando, não destruindo. Deus, o Senhor, de tudo nos pedirá contas. A igreja do Senhor, ela tem que andar uníssima, numa só fé, num só propósito, numa só direção, e com certeza, partindo desse princípio que são os frutos do Espírito, literalmente, nós seremos pelo Senhor aprovados, e tudo aquilo que nós fizermos, segurando na mão forte do Todo-Poderoso, terá dele com certeza a vitória e terá dele, do Todo-Poderoso, o reconhecimento. Não adianta você ser reconhecido pelos homens dessa terra se você não tem a aprovação daquele que é Senhor do céu. Não adianta você ter o reconhecimento e os aplausos dos homens dessa terra se literalmente aquele que é Todo-Poderoso, dono do céu ele simplesmente tem olhado para nós e tem contemplado verdadeiramente aberrações que estão totalmente fora dos padrões que nós sabemos que se trata a respeito do reino de Deus. Então nesta manhã, seja você cheio do poder de Deus, não seja você um crente morno, seja quente, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra de Deus, e Ele de uma forma toda especial e poderosa, Ele nos conduzirá, Ele nos abençoará e Ele nos encherá da sua graça, independente do sofrimento e dos reveses, porque Ele está do nosso lado, trabalhando no meio da sua igreja, para que o nome dEle venha a ser exaltado e glorificado através da minha vida e da sua vida. Tá com o coração nesta manhã ferido? Tá com o coração pesaroso? Tá com a vida atribulada? Nesta manhã pode ter certeza de uma coisa: aquele que mudou o curso da história do seu povo, aleluia, debaixo daquela fornalha tremenda que era o Egito, tirando o seu povo daquela prisão eterna de que mais de 400 anos aquele povo estava debaixo do jugo daquele faraó. Deus nessa manhã já identificou o teu problema e Ele vai arrancar você deste Egito e Ele vai conduzir você por um caminho de verdade, por um caminho de vitória, por um caminho de muitas bênçãos. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, não fique crendo que acabou para você.
Não fique achando que não tem mais jeito para a tua vida. Nesta manhã, se você tiver que chorar, vai ser de gratidão. Se você tiver, aleluia, que sofrer, vai ser por esperar no tempo de Deus as vitórias que Ele tem para a sua vida. Então, nesta manhã, fique na dependência do Todo-Poderoso, que Ele vai trazer descanso para a tua alma. Fique na dependência deste Deus que é tremendo. E esse rolo compressor que foi levantado pelo inferno para amassar você e destruir as suas emoções, será destruído pelo poder do Salvador. E o Deus tremendo que jamais abandona o seu povo, Ele guardará a tua alma de todo mal. Ele livrará você do ruge-ruge das tempestades e te protegerá dentro dessa fornalha para mostrar para você que aquele que cuida, aquele que protege, aquele que sustenta, aquele que conduz, irá nos conduzir sim, vitoriosamente todos os dias, todas as manhãs, de vitória em vitória e de triunfo em triunfo. Portanto, nesta manhã não permite com que as adversidades das venenosas serpentes dessa terra venham trazer ao teu coração algum tipo de angústia e te destruir por inteiro, de maneira alguma. Satanás, ele pode até se levantar com os seus ardis, ele pode até se levantar com as suas pelejas contra nós, a sua igreja, mas nessa manhã nós precisamos trazer ao nosso coração a reafirmação que a palavra de Deus é inerrante, infalível e suficiente para nos conduzir vitoriosamente, mesmo em meio às lutas que estejam em nossa volta. Nesta manhã não te faltará força, sabedoria, saúde e graça, e se porventura faltar, Deus, o Senhor, com certeza não vai te desgastar por causa de um momento apenas, não vai te descartar por causa de uma situação apenas. Ele vai com certeza corrigir, conduzir e abençoar você de forma poderosa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nesta manhã, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele com certeza fugirá de vós. Eu creio que nesta manhã o Senhor, o nosso advogado, o nosso mestre, o nosso amigo, não nos deixará tristes, ele nos alegrará. Afinal de contas, ele é a nossa alegria, ele é a nossa salvação. Fomos por ele escolhidos para uma eternidade de vitória. Portanto, se nesse momento que estamos passando por essa terra, estamos passando por lutas ou adversidade, como eu já disse, eu vou repetir, não desanime, porque a nossa salvação, o nosso triunfo foi planejado na cruz do Calvário e está sendo executado cada manhã pela poderosa graça e misericórdia de Deus, que nos tem assegurado salvação perfeita e eterna através da morte vicária. Portanto, nesta manhã, não permita, querido, com que a adversidade ou a demora pelo crescimento daquilo que o Senhor tem falado para a tua vida aconteça. Essas lutas iam atrasar você ou puxá-lo para trás. De maneira alguma. Nesta manhã, nós podemos até estar tristes, mas tristes nós não somos. Nós podemos até estar angustiados, mas angustiado também nós não permaneceremos. Porque nesta manhã, o Todo-Poderoso, o tremendo, o maravilhoso, o eterno, o bendito e o santo, ele há de fazer proezas na minha vida e na tua vida também. Então se levante, porque em meio a esta guerra, nós temos um exército, aleluia, no céu, que peleja pela minha vida e pela sua vida também. Então nesta manhã, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te abençoar, deixa o Senhor te reger, deixa o Senhor te proteger. Eu sei, querido, que existirão momentos na nossa vida em que nós ficaremos meio que perplexos diante dos assírios que vêm nos atacar, mas nessa manhã, aleluia, nós não permitiremos, aleluia, com que os inimigos que vêm em nossa direção conquistem e roubem as vitórias que nós conquistamos a duras penas. Não, queridos, eles podem até se levantar, mas nessa manhã o nosso Deus já está de pé para vencer o meu e o teu combate, porque operando ele, ninguém pode atrapalhar. Eu creio que nessa manhã o Senhor, de forma tremenda e excelsa, já está de pé, aleluia, perante a sua igreja, e ele há de derribar toda soberba, todo levante do nosso inimigo que se levantou para nos humilhar. Ei, nesta manhã o Senhor, o tremendo, tem capacidade e poder de sobra para exaltar a minha vida e a sua vida também. Portanto, não permita com que as adversidades desse tempo presente julguem a sua causa impossível. Eu sei que a luta é medonha e que vão existir momentos da nossa vida em que nós ficaremos meio que perplexos diante das adversidades. Mas eu digo para você, perplexo sim, mas derrotado jamais.
perplexos sim, mas angustiados nunca. Nesta manhã, em nome de Jesus, se levante, ainda que você esteja envergando, devido à grande luta na sua vida, que nem aquela mulher torta, que foi para a sinagoga, envergada, curvada, devido às lutas que estavam na sua vida. A Bíblia fala que em uma determinada manhã, para a surpresa daquela mulher, ela foi chamada para uma assembleia, perante aquele que pode uma história mudar. Nesta manhã, aleluia, não importa como você está indo para a igreja, o importante é você não deixar de ir. Aquela mulher foi torta, aos olhos de quem via, ela estava totalmente fora do padrão. Aos olhos de quem via, ela chamava atenção, porque aquela, aleluia, aquela mulher, ela andava com uma envergadura nas costas, tão medonha, que quem passava, olhava para a anomalia que estava nela. Quantas pessoas ficam olhando para a forma como nós vamos para a igreja, como nos conduzimos, como a forma que nós estamos, e elas não sabem que é porque nós só temos aquela roupa, que é porque nós estamos passando por uma dificuldade. Mas não deixe de ir para a casa de Deus. Não deixe de se virar ao Senhor, porque vão olhar para tua roupa, porque vão olhar para teu cabelo, porque vão olhar para tua chinela. Eu não tô nem aí. Eu só tenho uma saia e só tenho um vestido. E aí, qual é o problema? Eu vou deixar de servir ao Senhor? Vou deixar de ir para a igreja? Sabe quando? Nunca é acá. Em eu não se acá. É isso mesmo. Nunca eu vou servir ao Senhor até que Ele mande outra roupa para mim, até que Ele mande outra chinela para mim, até que Ele se compadeça e faça o que Ele quiser. Porque quem muda a história é Deus. Quem transforma caráter é Ele também. A Bíblia fala que o Senhor chamou a mulher envergada e disse: vem cá, minha filha, vem até aqui. Eita, Jesus, nesta manhã Deus vai mandar te chamar e vai mandar dizer: você quer ser, aleluia, liberta dessa envergadura, dessa situação? A mulher ela não tinha nascido torta daquele modelo. Ela estava daquele modelo devido às lutas que ela estava passando. Existem pessoas que nesse exato momento estão com cabeças baixas dentro das igrejas, envergadas dentro das igrejas por causa de donos que muitas das vezes ficam dizendo: é assim, é acolá. Vai ler a Bíblia. O que salva o crente não são as obras. Hoje de manhã eu botei foi quente lá em casa, conversando, aleluia, com um que tá querendo ir pra obra. Eu quero ir pra obra, eu quero ir pra obra, eu quero ir pra obra. E é mal do fulano, é mal do cicrano, é mal do beltrano. Não aceita isso, não aceita acolá, não faz isso. Eu digo: meu irmão, em nome de Jesus, já primeiro consertar, salvar a sua vida. Salve primeiro a sua vida para poder você salvar a vida alheia. É isso mesmo. Eu digo isso mesmo. Salve primeiro a sua vida, bote a sua vida no altar e depois você vai ganhar as vidas alheias. A Bíblia fala que aquele que faz a obra sem amor, sem fé, é que nem um metal que tine e um sino que soa. Não é nada, é só barulho, é só confusão, é só contenda, é só miséria. Vá se consertar, bote a sua vida no altar. E foi isso, aleluia, que aquele homem baixou a cabeça e voltou para trás. E é assim que tem que ser feita a obra de Deus, com amor. Amor. Você sabe o que é amor? Deixou o esplendor de sua glória e vindo esse mundo aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Eita, eu vou cantar essa música todinha aqui. Meu filho, eu canto ela nas suas orelhas até você aprender o que é amor. Amor é você abrir mão de você em prol daquele, é você abdicar de você em nome daquele, é você respeitar, aleluia, desrespeitar você. Aquilo que eu não queria fazer eu faço por amor daquele que vive em mim. Isso é reino, isso é reino, isso é reino. A Bíblia fala que tudo vai passar, a Bíblia fala que tudo vai ficar, mas o amor, esse vai permanecer para sempre. É isso que nós temos que entender. Reino de Deus, o que vai salvar são os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, verdade, temperança, domínio próprio. Se está faltando isso, busque, porque tanto você como a igreja todinha, como a sociedade inteira, como a comunidade completa vai ser alcançada pelos frutos do Espírito. E aquilo que está trazendo envergadura, aquilo que está trazendo derrota, puxância para baixo, vai ser erguida, e você vai andar de cabeça erguida, com o nariz empinado, pisando nas fuças do capeta, para mostrar que só o Senhor é Deus. Nessa manhã, deixa Deus ser Deus na tua vida. Não permita com que esse desânimo, com que essa adversidade, com que essa luta, com que essa tribulação venha roubar de você as bênçãos que Deus tem para a tua vida. O pacificador é aquele que tem um ministério de reconciliação, que constrói pontes de acesso, e não aquele que destrói sim projetos que o Senhor já começou a construir.
destruir. Então, em nome de Jesus, creia o que está escrito. Jesus disse que bem-aventurados mais do que felizes são os pacificadores. Aí você fica do lado do contendeiro. Mas que coisa medonha é essa, meu Deus? Jesus disse que bem-aventurado não é o contendeiro, não. Não é o que divide a obra, não. Bem-aventurado é o pacificador. O que é pacificador? A Bíblia fala que aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o pacificador é aquele que tem o ministério de reconciliar, aquele que constrói, aleluia, aquele que edifica pontes em meio às pessoas, aquele que constrói relacionamento entre os irmãos, e não que destrói, e não que afasta, e não que separa. Ei, nesta manhã, pacificador, é assim que o Senhor quer que você seja. E aí sim você vai contemplar as vitórias de Deus vindo sobre a tua vida, as misericórdias do Senhor e o seu favor se renovando sobre a tua casa, a providência divina como reservatórios de vitória surpreendendo você, e a maravilhosa mão do Senhor se movimentando em favor da tua vida, proporcionando e trazendo um novo tempo, um tempo de oportunidade, um tempo de bênção, um tempo de crescimento e um tempo de vitória. Então nesta manhã se consagre a Deus, seja um fiel mordomo do Senhor, respeite os limites do próximo, e você vai contemplar coisas maravilhosas e indizíveis que Deus vai fazer na tua vida, independente do cansaço, da aflição, da adversidade. Se você assim fizer, o Espírito Santo Consolador te conduzirá de vitória em vitória e de triunfo em triunfo. É manhã de providência, querido. Portanto, nesta manhã pode ter certeza de uma coisa: Deus, o Senhor, Ele está edificando, aleluia, os laços que foram quebrados na tua vida. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está banindo toda mágoa, toda tristeza, toda adversidade que quer manter você aprisionado nessa masmorra de derrota, solitário e angustiado. Nesta manhã pode ter certeza, aonde o perdão prevalece, a mágoa cai. Aonde o perdão está, a cura chega. Aonde o perdão chega, a libertação se estabelece e o nome do Senhor é glorificado. Satanás cai por terra, a ferida é curada e o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, entrega tudo na mão do Senhor e deixa Ele conduzir. Ele, de forma tremenda e maravilhosa, nos ajudará e repreenderá tudo aquilo que traz ao nosso coração angústias e tribulações. Nós fomos chamados para vasos, instrumentos, para sermos instrumentos de consolação na vida das pessoas e não destruidores de alegria e destruidores de projetos. Não, querido, fomos chamados, aleluia, para auxiliar a obra, para reverdecer os campos que estão queimados, para sermos verdadeiras fontes abastecedoras de vidas. Portanto, nesta manhã, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você e fazer com que você seja verdadeiras nuvens cheias de águas potáveis para regar, para erguer e para dar frutos de crescimento àqueles que estão esperando no Senhor. Eu sei que nesta manhã Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ainda está no comando, ainda está no governo das nossas vidas, e se é Ele o dominador, o governador das nossas vidas, Ele vai quebrar agora todo o modelo de miséria do diabo contra a nossa vida, e nós, a igreja, a família do Senhor, andaremos uníssimos em uma só fé, em uma só esperança e em um só propósito, e dessa forma não há quem possa destruir, atrapalhar a obra que Deus começou a fazer através da minha vida e através de você. Nesta manhã, deixa Deus, o Senhor, te conduzir, e com certeza a presença do Senhor vencerá todo opositor do inferno. Deus, o Senhor, vai vencer esse beiço velho torcido. Eita, calamandagaço. Irmão, Deus me mostra aqui um beiço torcido. Eita, Deus de mistério, um beiço torcido de revolta, e Deus, o Senhor, vai botar por terra a vai. Sabe por quê? Porque na presença do Senhor, com certeza, a repreensão, ela é para o crescimento da obra. E eu sei que nesta manhã, o Deus que transforma o ambiente, o Deus que quebra toda ação do inferno, Ele está botando por terra esse espírito irremediável, esse espírito incontrolável que tem se levantado e trazido tristeza e destruição dentro da tua própria casa. Deus, nessa manhã, Ele está entrando com providência, com unção restauradora,
para que você possa caminhar literalmente não enganado, mas convertido, transformado pelo poder que há no nome santo de Jesus, aquele que restaura a nossa vida, restaura a nossa casa, restaura a nossa esperança, agasalha-nos nos braços de poder que Ele tem e nos refugia debaixo da sua poderosa presença. Eu creio que nesta manhã o Senhor não quer só, aleluia, consertar os nossos alejos, estereótipos, aquilo que as pessoas olham para nós e enxergam como verdadeiros alejos. Ele quer transformar também os nossos alejos interiores, para que as pessoas, aleluia, possam enxergar a nossa transformação apenas por um verdadeiro falar, com um simples falar que você vê, um simples falar que você der. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: cadê aquela pessoa escarnecedora, maldosa? Cadê aquela pessoa trombuda, ingrata, covarde e cruel? Cadê aquela pessoa egoísta, insensata e desobediente? Você vai dizer: ela está lá no Calvário, sepultada, está lá na tumba, sepultada, porque hoje sobre a minha vida repousa a misericórdia e a graça do Todo-Poderoso, aquele que restaura brechas, aquele que transforma vidas, aquele que edifica e redime. O Espírito Santo de Deus hoje está sendo o selo e o penhor, a garantia da nossa vitória, porque sem Ele jamais teríamos vida transformada e legitimidade no nosso Deus que é Todo-Poderoso. Salvação não é coisa de homem. Salvação é coisa de Deus. Só Ele tem o poder de restaurar um espírito indomável. Só Ele tem o poder de transformar um coração rebelde. E eu creio que nesta manhã, aquele que modifica a história ainda está disponível para transformar a minha vida e a tua vida, transformar a minha causa e a tua causa. Eu creio que nesta manhã a poderosa mão de Deus está agindo com compaixão na nossa causa e repreendendo toda a fúria do inferno para mostrar que só o Senhor é Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus, não se desespere, não duvide, creia, não olhe para as circunstâncias, não desanime. Deus, o Senhor, está no controle. E eu creio que nessa manhã, de forma tremenda e poderosa, aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Assim, glorifique ao Senhor e espere, e você contemplará um novo tempo de vitória na minha vida e na sua vida. Glorifique, querido, exalte, meu irmão, porque eu sei que nesta manhã o Senhor fará proezas no meio da nossa casa. Pai querido e amado, muito obrigado pelo teu imenso amor, obrigado pelo teu zelo, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque literalmente nesta manhã nos sentimos amados. A Bíblia fala de forma muito clara que tu, como pai, disciplina os teus filhos. Que filho é esse que não recebe, aleluia, a instrução de um pai para o seu crescimento? A tua palavra diz em Hebreus que o filho que não recebe, aleluia, a instrução e correção perfeita de um pai, ele não é filho, mas ele é bastardo. O filho recebe, aleluia, ainda que com o coração dorido, mas ele sabe que logo, muito em breve, ele frutificará frutos dignos de arrependimento e de consolação. Assim eu vos abençoo como ministro do Evangelho, como, aleluia, como pastor, instrutora daqueles que o Senhor colocou e confiou na minha mão. Eu digo para você: deixa o Espírito Santo de Deus te reger, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, e dessa forma você vai contemplar que literalmente todo aquele que ouve a palavra do Senhor, crê no Evangelho de Jesus Cristo, deposita no Senhor e na sua palavra verdadeiramente garantia, jamais será por ele desprezado. Eu creio que ele, de forma tremenda, de forma maravilhosa, conhece aqueles que lhes pertencem e ninguém pode lhes arrancar da sua mão. A Bíblia fala que operando Deus, ninguém pode atrapalhar. Assim eu vos abençoo. Tenha um dia próspero, um dia abençoado, que a porção do Senhor repouse sobre a sua vida. Creia, não duvide, não temas. O Senhor, o Todo-Poderoso, está agindo em favor da tua vida e logo, muito em breve, você vai testemunhar, porque a sua esperança no Senhor jamais será assaltada. A sua esperança no Senhor jamais vai naufragar. Precisamos acreditar que o Senhor está no comando de todas as coisas e logo, muito em breve, nós cantaremos o hino da vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.